conteúdo a gente vai vendo, assim, né? Eu não tenho muito essa coisa assim, pô, vamos chegar de qualquer jeito lá no final. A gente vai adaptando a parada, né? Mas então, dito isso, né, deixa eu voltar então aqui ao ponto onde eu estava, que era, né, a Berta Pappenheim, né, o caso da Ana O. Então, vou mais ou menos agradecer a vocês que estão aí com as caretas aparecendo, porque, como eu disse antes, é importante ter um contato visual aqui. Porque a aula é uma relação, né? Tá. Mas é isso, né? Quem não quiser também, tudo bem. Não vou ficar magoado, não. Mas, enfim, Ana O. Então, o que é Ana O? É isso, né? É um caso, então, onde o Breuer trata, né? O Breuer trata essa moça, né? Entre 1880 e 1882, né? Ele trata ela aí uns 3 anos, né? Ele, segundo ele mesmo, né? Ele quase cura ela, né? Tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? O caso fica muito famoso, né? E como o caso fica muito famoso, né? Depois, mas era anônimo, né? Até que muito depois se descobre quem é ela e tal, ela é entrevistada, né? E aí ela diz que não aconteceu nada daquilo, né? Que não foi nada assim. Então é muito curioso. Quem conta os detalhes disso é a Elizabeth Roudinesco. Por isso que vale muito a pena. A Elizabeth Roudinesco tem um lance interessante na biografia dela, que a biografia é mais crítica, né? Então ela vai meio procurando tipo, sabe, aqueles detalhes picantes, tipo, onde que o Freud inventou uma história, onde que a parada, na verdade, não foi bem assim, onde que o Freud puxou o tapete. O Peter Gay é um cara mais assim, tipo, aquela coisa assim, um biógrafo científico. Vamos lá, vamos olhar todos os lados, vamos ver como é que é isso, vamos pegar todos os documentos, né? E a Roudinesco tem uma coisa mais picante, assim, é mais interessante, porque isso também abre a gente, né, para uma possibilidade de ter uma abordagem crítica diante da obra do Freud, né? Porque isso é uma coisa importante aqui para mim também, pessoalmente, assim, né? Eu tenho, né, já que a gente está nesse clima de intervalo, vamos lá. Eu tenho uma lida com o Freud, é importante eu talvez abrir esse jogo para vocês, assim, é óbvio, né? O Freud é um inventor da psicanálise, o cara é um gênio, né? Mas, assim, o Freud é a melhor pessoa do mundo? Não é. Né? E contemporâneos do Freud, na minha opinião, né? E contemporâneos do Freud, né, tiveram sacadas, né, que o Freud, na verdade, não teve coragem de perseguir, né, por uma série de problemas que tinha envolvido em questões de técnica, questão da relação com o paciente, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, assim, é maneiro, no livro da Roudinesco, o que é maneiro é que a gente ganha um pouco essa possibilidade de relaxar diante desse gênio que foi construído como o Dr. Freud, né, que tinha uma equipe para preservar a imagem dele, né, que tinha uma equipe para proporcionar que aquele conhecimento tivesse a cara de ciência. Então, tipo, o Dr. Freud, porra, a cabeça desse cara é um troço espetacular. Aí, tipo, a Roudinesco vai minando um pouco. É interessante esse trabalho dela, porque ela vai minando um pouco isso. Ela vai mostrando assim, tipo, cara, ó, isso aqui era um problema, tá vendo? Olha como é que ele resolveu isso aqui. Ele resolveu isso aqui expulsando as pessoas, né? Ele resolveu isso aqui da maneira mais fácil para ele. Ele resolveu, então, tipo, é maneiro para tipo, desacralizar um pouco esse personagem e a gente conseguir lidar de uma forma mais madura e autônoma com a teoria, sem ficar com essa coisa, tipo, Dr. Freud, fala a verdade, tipo, né? É uma coisa mais, mais produtiva, mais crítica, né? Mas então, vamos lá, né? A Ana O. Então, quando a Ana O procura o Breuer, né, o que eram os problemas dela? O que ela sentia? Né? Qual eram os sintomas dela? Né? Ela, ao longo desses 3 anos que ela tratou com o Breuer, ela apresentou um monte de sintomas, na verdade. Né? Então, tipo assim, ela tinha todos esses lances de paralisia, né? Ela tinha isso tudo, tipo, né? Ela tinha um lance que era uma torção no braço, o braço dela ficava, tipo, torcido para dentro, né? Então ela não conseguia mexer o braço, né? Teve uma época que ela não conseguia mexer nenhuma parte do corpo dela, ela tinha uma cãibra permanente no pescoço, então ela ficava com o pescoço torcido para o lado, né? Ela teve paralisação, ela teve uma coisa que os dedos iam, né, acavalando, assim, subindo um em cima do outro, ela não conseguia mexer as mãos, né? Era um paciente extremo, assim, né? Teve uma época que ela teve hidrofobia, né? Ela não conseguia beber água, né? Só conseguia consumir frutas, né? Então a única coisa, a fonte de água dela era, tipo, era isso, era comer fruta, né? Tem uma época que ela não consegue mais falar alemão, ela fica limitada a falar inglês, ela só consegue falar inglês, né? Então, né, ela tem um monte de alucinações, né? Então é uma paciente assim, pô, dura na queda, radical, é uma moça que sofria muito, né? Então, o que acontece, né,
ao longo do tratamento, né? Então, o Breuer já tinha essa abordagem, né, que era uma abordagem, então, do tal do método catártico. A parada dele era, hipnotizando a paciente, né, fazer com que a paciente se lembrasse, tivesse rememorações que fossem análogas ou que fossem associáveis ao sintoma, né? O barato é que na descrição, porque depois quando o Breuer sozinho não se dispõe a escrever o caso, quem convence ele a escrever o caso é o Freud. A gente vai ver daqui a pouco por quê, né? Quando eles escrevem sobre o caso, né, a maneira como eles constroem o caso é muito interessante, assim, isso é muito maneiro, gente. Assim, tipo, eu gostaria de passar para vocês o quão maneiro eu acho isso. Porque, tipo, a parada é que, né, o Breuer meio desenvolve o método, né, aperfeiçoa o método catártico dele, né, através da Ana O. Porque o lance é o seguinte, né, o que é uma coisa básica de um atendimento médico? Né? Tu chega, porque eles eram médicos, esses caras. Não tinha antes esse negócio de psicanalista, o cara era médico, né? Então chega o doutor com a sua maletinha, né? Na maletinha tem um infalível estetoscópio, né? Tem todas as ferramentas, coisinha para olhar o nariz, coisinha para olhar a orelha, martelinho para bater no joelho, todos aqueles artefatos dentro da malinha dele. Então chega ele com a sua malinha, né? Chega lá na casa da paciente, e aí ele chega para a paciente, né? E a primeira coisa que o médico tem que fazer é o quê? Anamnese. Então pergunta, como você está? Né? Então tinha uma coisa peculiar da anamnese da Ana O, que era, ela não queria fazer anamnese. Ela não queria dizer como é que ela está. Né? Ela queria falar de outras coisas. Né? E a sacada do Breuer, né, foi meio permitir que isso acontecesse. Né? Mas olha, né, a paciente tem uma iniciativa, e essa iniciativa da paciente foi fundamental para a invenção da psicanálise. Né? O que a Ana O queria fazer na sessão? Né? Ela não queria falar como ela estava se sentindo, ela não queria saber de rememorar. Tem uma coisa, isso vai dar na associação livre. Né? Ela não queria saber de rememorar, ela não queria saber de contar, né, como é que ela estava. A princípio, o que ela queria, né, era fazer o que ela chamava, né, de chimney sweeping, porque essa, né, é uma época que ela só fala inglês, ela para de falar alemão. Né? Então, chimney sweeping é limpar a chaminé. Né? O que ela queria era limpar a chaminé. E o que era limpar a chaminé? Né? Limpar a chaminé era contar, né, era várias coisas. Uma dessas coisas era contar histórias que ela inventava. Então ela inventava histórias. Né? Ela inventava histórias de meio contos de fada. Assim. Às vezes uns contos de fada altamente elaborados. Né? Quando o Breuer e o Freud contam o caso, eles dizem que os contos de fada eram chatos. Mas é porque eles são médicos de respeito. Eles não podem dizer que eles gostam de contos de fada. Né? De repente eles se divertiam, né? Mas eles não podem contar. Né? Ou talvez eles não se divertissem mesmo. Mas enfim, o fato é isso. Ela inventava uns contos de fada mega elaborados. Né? Que orbitavam invariavelmente, né, uma temática, né, do príncipe, como todo conto de fada, como grande parte dos contos de fada, do príncipe, da princesa, aquela história de quem come quem, né? Tipo, a princesa está onde, o cara está onde, no outro país, a princesa tem um feitiço, aí como que desfaz o feitiço, não sei o quê, aí um périplo enorme para chegar na princesa. Então eram essas as histórias que a Ana gostava de contar. E pois é, e assim, lá pelas tantas o Breuer deixa ela contar. Não, vai lá, conta aí, minha filha, né? Conta essa parada, né? E aí, pois é, então, esse lance dela contar, né, acaba se ligando, né, a um processo espontâneo dela de rememorar. Né? Então, ela rememorava espontaneamente e através das memórias, através da hipnose. O que acontecia era, uma parte da rememoração dela era feita espontaneamente, e aí o Breuer, depois de uma determinada, né, processo de rememoração, ele interrompia ela e hipnotizava ela. Então, o caso é um caso maneiro de ler, assim, altamente legível. Né? Isso está num livrinho chamado Estudos sobre Histeria. Né? Então, é altamente legível e divertido, gente. Assim, é maneiro de ler. Né? E é tipo o primeiro escrito famoso do Freud. Né? Do Freud com o Breuer, no caso. Aí, né, eu vou encurtar um pouco, né? Eu vou pegar alguns detalhes do seguinte. Né? Então, tipo assim, né? Nesse processo dela, né, de rememorar e de contar a história, ela um dia, né, começa a insistir no cachorrinho da enfermeira. Então, o que acontece? Né? Quando a Ana fica doente, né, o pai dela está doente pra caramba, o pai dela tem uma doença, se não me engano, uma doença renal, né, então ele precisa de cuidados permanentes, assim, para beber água, para se alimentar, para fazer xixi. Né?
E a Berta Pappenheim, era uma moça muito inteligente, culta, livre, é isso, ela tinha um inglês mega fluente, né? Ela depois vai virar um personagem político importante, movimento sionista. Então, tipo, era um personagem, né? Ela não é uma mocinha, né? Não é tipo aquela mocinha do lar. Ela é uma figura ativa, intelectualmente, politicamente, socialmente. Aí, né? O que acontece? Ela com seus 19 anos, o pai fica doente, e aí, pô, naturalmente, né? Quem é que vai cuidar do pai? Ela, né? Não é? É isso, né? Aí depois não sabe por que a figura fica doente, é isso. Aí ela ficou, tipo, anos cuidando desse pai, né? E aí, o que acontece? Ela tem uma memória, né? Ela começa a falar repetidamente do cachorro da enfermeira, porque tinha uma enfermeira lá também para cuidar do pai. E aí, o que rola é que, sob hipnose, ela aprofunda essa memória, né? Do cachorrinho, né? Como é que é isso? Ela lembra especificamente de um dia, né, em que ela estava cuidando do pai dela, né, tipo, varando a noite lá sentada do lado da cama do pai, né, e o pai pede água para ela, e ela já exausta, né, de ficar ali sentada do lado da cama e ficar nesse leve trás e cuidando do pai sem parar, ela já exausta, o que ela faz é pegar o copo, né, pegar um copo que estava no chão para dar água para o pai dela, uma caneca que estava no chão. O que tinha acontecido? Ela tinha, minutos antes, visto o cachorro da enfermeira lamber o copo. Mas ela diz, dane-se, não estou com vontade de pedir lavar copo nenhum, vou botar nessa caneca mesmo. Aí ela pega e serve a água, né, suja de baba de cachorro para o pai doente. Olha que horror, gente, né? E é isso mesmo, né? Ela conta e rememora isso, né, com um sofrimento extremo, com uma culpa extrema, né? E é isso, né? Então, a jogada que já aparece, para encurtar a história, a jogada que já aparece aí nessa memória é alguma coisa dos seguintes termos, né? Tipo, tem algo da esfera da obrigação, da moralidade, né? Tem algo da esfera de um apetite mais imediato, talvez uma raiva do pai, né? E ela meio cede a esse impulso de raiva e de preguiça, alguma coisa assim, e aí, né, o resultado disso, né, é que ela cumpre seu dever de forma meio precária, né? Ela lembra disso, emocionadíssima, chora de culpa, sofre, né, no processo catártico lá que o Breuer evoca, né? E quando ela sai da hipnose dela, né, o que acontece? Tanã, né, o sintoma hidrofóbico dela desaparece, né? Então ela consegue beber água, né? Então o Freud e o Breuer usam esse, então tem vários, eles falam de vários sintomas, né? Mas eles usam esse sintoma, né, e outros, né? Mas para nós aqui esse sintoma tem uma importância enorme por causa do seguinte, né? Porque através de sintomas como esse, né, e do trabalho catártico em cima desses sintomas, o que fica claro é uma ideia que vai ser fundamental para o resto da vida do Freud e que é fundamental para a prática psicanalítica até hoje, para qualquer prática psicanalítica de todas as múltiplas escolas psicanalíticas e associadas, né, que é a ideia de que os sintomas têm sentido, né? É a grande ideia do sentido dos sintomas, né? Se o cara tem um sintoma, se a moça tem um sintoma, se o paciente tem um sintoma, né, esse sintoma não é uma mera coincidência, né? Quer dizer, se a figura não consegue beber água, né, se a figura é hidrofóbica, né, a hidrofobia dela tem sentido enquanto hidrofobia, enquanto uma relação específica com a água. Uma relação de que tipo? Uma relação emocionalmente carregada com a água. Nesse momento, o ponto é esse, né? É a carga emocional. É nisso que eles focam. Né? Então, a Cíntia está perguntando se o sintoma sempre aparece fisicamente. Pois é uma excelente pergunta, né? O sintoma histérico, né? Bom, existe uma forma comum de histeria, que é a histeria de conversão, né? Então, os caras, quando eles começam a tratar as histéricas, né? E os histéricos, esses histéricos, né? Têm esse tipo de sintoma, que são sintomas, né, com essa manifestação física, psicossomáticos, vamos dizer assim, né? Sintomas que têm essa manifestação física. Isso é o que se chama de histeria de conversão, né? Pois é, então tem outras formas de histeria, né, que não dizem respeito necessariamente a efeitos físicos diretos, assim, mas em todo sintoma, né, nos sintomas obsessivos, onde você vai ter um determinado comportamento,
né? Então, por exemplo, só para adiantar um pouquinho, né? Lá no texto, na conferência sobre o sentido dos sintomas, né? Ele fala, por exemplo, de uma moça, né, que tem um sintoma, que tem um ritual de sono, né? Então, é um ritual de sono mega complexo, ela não consegue dormir, e ela faz com que, por causa do ritual dela, ninguém na casa dela consiga dormir, né? E uma parte do ritual ela fica muito preocupada, né? Tem que ter uma distância exata entre a trave da cama, a cama tem uma trave, né, de madeira, assim, né? A trave da cama e o travesseiro, né? E aquilo, ela fica obcecada com aquilo, ela levanta e ajusta o travesseiro, e deita e levanta, e pede para as pessoas verem se o travesseiro está na posição. E aí, lá elas estão se interpretando o paciente, o caso, e fazendo associações, não sei o que, através de análise. A paciente um dia revela uma coisa do tipo: a trave é dura como um homem, e o travesseiro é suave como uma mulher, é macio como uma mulher. Né? Então, é isso, né? A ideia de que... Isso aqui agora vai ficar meio jogado, meio forçado, provavelmente. Mas é isso, é a ideia de que os sintomas têm sentido, ainda que os sintomas não sejam sintomas físicos imediatos. Né? Fez sentido, gente? Tá. Então, pois é. Então, esse sintoma da caneca, né, é um grande... Voltando lá para o cachorrinho, valeu. Esse sintoma da caneca, né, voltando para o cachorrinho, é um sintoma muito importante para perceber essa coisa né, do sintoma, do sentido dos sintomas. Né? E tem outros, né? Então, por exemplo, tem uma paralisia do braço dela, né? E aí ela lembra de um dia, né, em que ela está com lágrimas nos olhos, né? Não, pois é, estou confundindo os sintomas. Ela lembra de um dia em que, deixa eu falar da lágrima dos olhos. Ela tem um outro sentido que é esse. Ela tem um outro sintoma que é a vista dela embaça, né? Então ela tinha uma deficiência visual, né, histérica. E aí ela lembra, uma das memórias às quais ela tem acesso através da hipnose, né, é a memória de um dia em que ela estava altas horas da madrugada, lá, cabeceando lá do lado da cama do pai, lá na poltrona dela, né, de boa enfermeira, e aí ela estava ouvindo uma festa dos vizinhos, né, e aí ela, porra, 19 anos, né, doida para estar na festa, né, mas lá cuidando daquele velho todo ferrado, e aí ela tá pensando nisso, né? Porra, o que eu mais queria era estar naquela festa. E aí o pai dela acorda com o barulho, meio sobressaltado, e pergunta para ela: que horas são? Que horas são? Que horas são? Meio estressado, né? E ela pega o relógio para olhar as horas, mas como ela estava chorando porque ela queria estar na festa, ela não consegue ver as horas, né? E aí ela diz: olha que merda de filha eu sou, eu não consigo nem ver as horas com meu pai moribundo, né? Porque eu estou querendo ir para a festa, né? Então, é isso aí, né? Quer dizer, de novo, é uma situação na qual, na relação com esse pai, que é uma relação altamente carregada desde o ponto de vista afetivo, né? Nessa relação, né, há uma contradição entre uma espécie de inclinação pessoal, uma espécie de apetite de viver a vida, vamos, por enquanto, botar em termos bem amplos, assim, e uma esfera do dever, da obrigação, né? Então, esses conflitos aí, né? Então, essa parada do conflito é muito importante, né, nesse primeiro escrito deles, né? Eles vão falar disso, né? Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Então, pois deixa eu só pegar mais um sintoma aqui, esse das lágrimas dos olhos, né? Pois ela discute com o pai, ela tem um problema no glote, né? A garganta dela trava, né? E aí ela lembra de uma situação na qual ela discute com o pai, né? Então, o lance é o seguinte, gente, né? Quando eles... né, o grande movimento assim, deles de trabalhar com esse caso, né, dizer, então, né, trabalhar com essa ideia, né, de que os sintomas, né, estão relacionados, os sintomas têm sentido, e eles estão relacionados a experiências, né, primeiro, muito carregadas desde o ponto de vista afetivo, né, segundo, né, experiências eivadas de contradição e conflito psíquico. Então, tem um conflito psíquico, né? Essas figuras, né, elas estão... Essas figuras estão... as figuras ficam neuróticas, né, ficam histéricas, né? Tá, vou falar mais, Ricardo, peraí. Valeu pelo pergunta. Então, essas figuras têm, né, experiências, né, muito intensas, né, nas quais, né, existe um conflito psíquico profundo. Então, quais são as ideias, né,
Sim, o sentimento de culpa tem um papel importante nisso, sim, né? E a ideia, né, gente, é que a culpa, né, ela tem que ser pensada aí, né, desde o ponto de vista do conflito, né? A ideia do conflito psíquico também vai ser uma ideia, né, que vai ficar no centro das atenções do Freud até o final, assim, né? A ideia do conflito psíquico, né? Todo desenvolvimento teórico do Freud, tipo, uma das balizas da psicanálise até hoje, assim, né? Você atende, o que você faz é psicanálise, né? Então, se a resposta é sim, então o problema dos conflitos psíquicos está colocado, né? E o que é isso, né? É que a Ana O, né, ela tem encerrada nela duas inclinações que são, né, inclinações não são igualmente importantes, mas que são ambas muito importantes. A questão não é a igualdade, a questão é a intensidade. Né? Então, são duas inclinações. Uma inclinação né, viver a minha vida, vamos colocar isso por enquanto assim, viver a minha vida, e na festa. Né? A outra é o dever de cuidar do meu pai. O dever de cuidar do meu pai. Né? Então, a culpa, né, ela é oriunda de um conflito. Né? Por que a figura é culpada? Por que você é culpado? Por que você se sente culpado? Você se sente culpado porque você não queria fazer o certo. É basicamente isso. Né? Então, você reconhece os preceitos morais, né? Você sabe o que você devia fazer. O que ela acha é: eu tenho que cuidar eu tenho que cuidar do meu papai. Né? Ela está imbuída dessa obrigação. Vejam, essa obrigação não vem de fora apenas, essa obrigação está no interior dela, ela está imbuída dessa obrigação. Né? Mas ela entra em conflito constante, né, com uma outra coisa, com uma espécie de um apetite mais egoísta, vamos deixar por enquanto assim. Né? Isso. Então, esse é um elemento importante. Então, são dois elementos importantes: o sentido dos sintomas, o conflito psíquico, né, e, né, a intensidade desses afetos. Né? Então, para falar da intensidade dos afetos, eu vou falar um pouquinho, vou voltar um pouco ao caso. Né? O caso da Ana O, né, ele diz respeito ao seguinte, né? Por que eu disse para vocês, né, que o Breuer, primeiro ele diz que ele tratou ela até ela ficar curada, mas na verdade, não é isso que aconteceu. Né? O que aconteceu? Né? E aí tem toda uma discussão, porque os biógrafos não têm certeza absoluta do que aconteceu, tá? Então você tem informações esparsas assim, então o pessoal tenta estabelecer essa história, mas não se tem, né, certeza absoluta disso. Né? Mas a história que parece que aconteceu foi a seguinte, né? Parece que no dia, o Breuer contou isso para alguém, né? E isso foi relatado depois. Parece que no dia que o Breuer vai dar meio alta para ela, em que ele consegue remover todos os sintomas dela, né, através desse lance, né, esse lance da catarse, né? Quando ele consegue, né, remover todos os sintomas dela, né? Ele vai lá na casa dela, meio dar alta para ela: ó, hoje é o último dia, e ela está tendo contrações no ventre. Né? Então ela está tendo uma espécie de cãibra, né, na região ventral. Assim. E aí o Breuer faz uma anamnese com ela, né, e aí depois hipnotiza ela, e ela diz, ele pergunta para ela o que está acontecendo, e ela diz: ué, está na hora de ter o filho que você me deu. E aí ele: isso, compadre. Né? Aí ele fica boladaço, né? E aí ele literalmente sai correndo, né? Ele abandona o caso. Né? Então, parece que foi muito duro para o Freud isso, assim, né? Para o Breuer isso. E para o Freud, eu cometi um ato falho agora, mas é para o Freud também. Né? Foi muito duro para o Breuer, né? Se dar conta, né, de que a paciente desenvolve com ele, né, uma relação, né, que coloca ele nesse lugar meio, né, meio não, nesse lugar gritantemente erótico, romântico, sexual. Né? Ela imagina que ela vai ter um filho com ele. Né? Pois o que vai acontecer ao longo do desenvolvimento da teoria psicanalítica? Né? Os caras vão entender, né, que essa relação, né, que a paciente, que essa relação que que essas pacientes histéricas especificamente mantêm com os médicos, né, que é uma relação de colocar os caras nesse lugar erotizado, né, o que eles vão perceber é que isso é recorrente, né, e que isso acontece com frequência, e que, né, isso é correlato à intensidade com que os personagens masculinos, especialmente o pai dessas figuras, desempenham na vida dela. Né? Então, qual é o lance? Né? Resumindo bastante aqui, a gente vai ver a construção disso mais metodicamente, mais na frente no curso, mas
bem esquematicamente, né, a parada é a seguinte, né, olha, por que a culpa que a Ana Awa sente é tão extrema? Né? Resposta que eles vão sugerir, a hipótese deles. Né? A culpa que ela sente é tão extrema porque ela está apaixonada pelo pai dela, em algum nível. Né? Porque a relação que ela tem com o pai não é apenas uma relação de filha com o pai. Né? Não que exista, apenas é ótimo, né? Mas tipo, né, ao lado dessa relação, ao lado de uma relação filial e de cuidado, enfermeira e tudo isso, né, ela tem uma expectativa erótica gigantesca depositada em cima do pai dela, expectativa essa que é inconsciente, da qual ela não se dá conta. Né? E como essa expectativa aparece? Né? Ela aparece na intensidade, como ela narra, né, a relação dela com o pai dela, e ela aparece através da relação com os analistas. Né? Então, a ideia básica é um pouco essa. Né? O Freud, né, ele escreve sobre isso, né, muitos anos depois, né, no Escrito Autobiográfico, né, que é uma obra de 1927. Né, chama isso, né, Escritos Autobiográficos. Né? E o Freud, né, fala o seguinte, eu vou ler um trechinho para vocês. Ele diz assim, né, uma experiência ocorreu com uma de minhas pacientes mais dóceis, com a qual a hipnose me permitiu obter excelentes resultados, fazendo remontar os acessos de dor à sua origem. Né? Então, essa paciente era uma histérica que tinha acessos de dor. Ele disse, ela é muito dócil, né? Essa expressão é muito boa, né? Vamos ficar com ela, né? Porque, né, a questão da hipnose dizer respeito, em grande medida, né, à interpretação, mas também a sugestão ainda, porque senão ele não usava essa expressão dócil, né? Então tinha um método catártico, mas esse método também era sugestivo. Vou voltar aí daqui a pouquinho. Né? Então ele diz, ela era uma paciente muito dócil, e aí eu consegui, né, fazer os acessos de dor serem remontados à sua origem. Certa ocasião, ao despertar, essa paciente lançou os braços em torno do meu pescoço. Aí diz o Freud, né, com sua veia, com seu leve humor, que ele usa sempre. Fui suficientemente modesto para não atribuir o fato aos meus próprios e irresistíveis encantos. Aos meus próprios e irresistíveis encantos pessoais. E perceber, né, que havia aprendido a natureza do misterioso elemento que se achava em ação por trás da hipnose. Né? O que ele está dizendo? Né? Ela não me abraçou porque eu sou um charme, o Freud diz. Né? Ela me abraçou, diz ele, né, por causa da natureza do misterioso elemento que se acha em ação por trás da hipnose. Então, o que é o lance aí? O que ele está dizendo é o seguinte, né? Ele vamos pegar todas essas informações que eu estou jogando para vocês aqui. Né? Então, uma relação da paciente, uma relação extremamente erotizada da paciente histérica com o pai. Né? Uma relação erotizada da paciente histérica com o médico. Né? E a suscetibilidade da paciente à influência hipnótica do médico. Beleza? Então, o que o Freud está dizendo é o seguinte, né? Por que existe hipnose? Né? Existe hipnose porque a paciente me coloca num lugar, né, erotizado. É isso. Né? Quer dizer, e aí, né, esse gesto de colocar nesse lugar, né, é o que mais tarde vai se chamar de transferência, né, que é um termo tão chave, né, para se pensar o processo clínico, né, em psicanálise. Né? Transferência, né, nesse momento, né, em 1895, o problema não era colocado exatamente nesses termos ainda, né, mas já tem essa ideia, né, de que tem um componente erótico fundamental aí. Né? Eu estou usando muito essa palavra, né, componente erótico, componente erótico, componente erótico. Né? O que é que está em jogo aí? Né? Erotismo, né, quando a gente está discutindo psicanálise, né, erotismo não quer dizer necessariamente alguma coisa do âmbito sexual genital, né, ou associado diretamente à genitalidade. Né? O erótico é o que diz respeito ao campo do amor. E o Freud joga com isso, né, o Freud e os teóricos da psicanálise, né, jogam com a vagueza do termo, propositalmente. Né? O que eu quero dizer com isso? É que amor pode ser um monte de coisa. Né? Pois é, afeto talvez seja uma palavra fraca demais que está em jogo aqui, porque olha só, né? O amor pode querer dizer um monte de coisa. Né? Você faz amor, né? E aí você está se referindo especificamente ao ato sexual. Né? Você ama, né? Você usa amor para descrever uma relação com aquele ou aquela com quem você né, tem um ato sexual. Né? Então, eu amo fulano,
né? Eu amo meu namorado, minha cara metade, meu marido, sei lá, ou minha namorada, minha cara metade, minha marido, minha mulher, etc. Né? Mas eu amo meu pai, eu amo meu irmão, eu amo meus colegas de trabalho, eu amo Deus, eu amo o pastor que veicula a minha relação com Deus, etc. Então, amor é um termo mais do que ambíguo, né? É um termo muito plural, assim, quer dizer um monte de coisas. E o âmbito do erótico na psicanálise é exatamente isso, né? É justamente a confusão, né? Essa confusão terminológica que gira em torno da ideia de amor, né? Então, amor é desde essa sensação, né, bem comportada, desinteressada que você tem com seu colega de trabalho, pô, amo meu colega de trabalho, né? Sei lá se existe isso ainda, mas enfim, né? Essa relação amistosa que eu tenho com os meus pares e tal, né? Isso está de um lado, contemplado pela palavra amor, do outro lado está tipo, né? Transar com alguém é fazer amor, né? Então, o erotismo diz respeito a o erotismo psicanálise diz respeito a esse campo amplo. Então, pois é, né? Então, o que o Freud está dizendo é que, né, a relação, né, a relação hipnótica depende de uma erótica, né, depende de uma relação erótica, e, né, na base do sintoma há também, né, na base do sintoma, o sintoma é constituído eroticamente. Né? O sintoma é constituído através de uma relação erótica. Né? É pela energia, né, por essa enorme carga, né, erótica, né, que está por trás dessas relações, né, nas quais esses conflitos se manifestam. Né? Então, isso é, em termos bem básicos, né, isso é a ideia fundamental, né, uma das ideias fundamentais desse texto deles, né, dele e do Breuer, sobre as histéricas, né, os escritos sobre histeria. E aí, né, tem um lance bem importante, que é o seguinte, né, então, como eu disse para vocês, então, né, olha só, né, o Freud, né, ele está dizendo que a base, ele está colocando no mesmo plano, né, o fundamento do tratamento, o fundamento do trabalho que ele realizava com os pacientes dele, né, e com os pacientes também, né, porque essa erótica acontece também com os pacientes, né, isso aí não depende de gênero, não depende nada disso, né, é uma relação, né. Então, quando essa relação se estabelece, né, você vai ter um componente erótico forte ali, né. Então, o que o Freud está dizendo aqui, né, o fundamento do trabalho analítico, né, é uma erótica, né, o fundamento do sintoma é uma erótica, né, e que, né, então a gente está trabalhando, né, com essa esfera na qual a relação é fundamental. Né. Aí, o que acontece? Né? O Freud passa, né, décadas, né, desenvolvendo a teoria psicanalítica, né, e transmitindo a teoria psicanalítica, né, através do que ele chama de autoanálise. Então, o que é isso? Né? Por exemplo, né, uma das balizas, né, quando a gente pensa em psicanálise, né, talvez uma das balizas assim, né, o que é conhecimento psicanalítico? Né? O que é teoria psicanalítica? O que é psicanálise? O que tem a ver com isso? Né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai associar, né, ao complexo de Édipo. Né? Todo mundo já ouviu falar desse negócio. Né? Que tem a ver com isso que a gente estava acabando de falar, né? Que é a relação erotizada que a Ana O tinha com o pai dela. Né? Uma versão feminina desse negócio. Pois é, o Freud, né, diz, quando ele começa a falar sobre o complexo de Édipo, né, o que ele diz é o seguinte: eu descobri o complexo de Édipo me analisando a mim mesmo. Né? Eu descobri a teoria dos sonhos analisando meus próprios sonhos. Né? Então, esse lance, né, da autoanálise do Freud, né, é um troço que fica meio famoso assim, na teoria psicanalítica. Né? Isso contribui para essa imagem que eu estava dizendo para vocês antes. Né? Freud, esse homem genial, tirou tudo da cabeça. Né? E o que fica de fora, né, dessa imagem, né, é o fato de que, né, o processo de descoberta, né, e de desenvolvimento da teoria psicanalítica se dá nessa relação. Né? Então, essa relação é fundamental, essa relação é um elemento fundamental. E aí, né, a ideia, né, de que a Ana O, né, é partícipe, né, e que essas pacientes histéricas, né, em especial a Ana O, é partícipe da invenção da psicanálise. Né? Ela é autora desse negócio junto com o Freud e o Breuer, né, na medida em que ela propõe, né, não, o que eu quero fazer é limpar a chaminé, o que eu quero fazer é falar de mim. Né?
E o que eu quero fazer é estabelecer uma relação com o médico, né? E é através dessa relação que vai acontecer a transformação. O que o Breuer fez? Ficou apavorado e se mandou. E ao longo da teoria do Freud, ao longo do desenvolvimento teórico do Freud, né, é muito curioso o seguinte, gente, assim, né, a obra do Freud, né, é uma prateleira, né, é uma prateleira, é um troço gigantesco, milhares de páginas. Dessas milhares de páginas, o Freud tem assim umas 300 que são dedicadas à discussão da técnica, né? E o que é a discussão da técnica? É justamente isso, a discussão da relação. Né? O que se estabelece entre o paciente e o analista? Né? É isso. Em milhares de páginas, o Freud, menos de 10%, né, é dedicado a essa questão. Né? Então, isso é um troço que a gente tem que manter em mente. Né? Como que, né, existe aí alguma coisa que a gente tem que prestar atenção, né, e que diz respeito também ao lugar que essas mulheres desempenham nessa teoria. Né? Então, na medida que as histéricas aparecem na teoria como mero objeto da técnica, né, ao mesmo tempo, né, o processo de desenvolvimento da técnica é meio relegado ao esquecimento. Isso não é tão importante. Importante são as brilhantes conclusões científicas que eu tirei a partir dessa análise delas. Né? Então, tem um movimento teórico que é de... Né, vou usar propositalmente essa palavra, embora não no sentido rigoroso, né, mas um movimento teórico de reprimir o papel feminino nessa parada. Né? Ao fazer isso, o papel da relação é reprimido, e aí é que a psicanálise alcança, né, o seu estatuto enquanto uma ciência. Né? Então, isso aí, né, eu não sei se esse resumo... Fez sentido esse resumo, gente? Desse gesto, né, fez. Tá, pois é. Isso, a gente vai detalhar isso mais para frente, mas eu gostaria de já lançar esse veneninho aqui para vocês, né? O papel da relação, o problema da técnica, o caráter de ciência, tudo isso está imbricado. E o papel da mulher no desenvolvimento teórico, né? Beleza, que bom que teve ressonâncias, então, aí essa ideia. Tá, isso. Eu falei para vocês, né, que bom, né, uma das ideias fundamentais, então, da teoria psicanalítica, obviamente, é essa ideia do tal do complexo de Édipo. Né? Muito bem. O que é, né, a história do complexo de Édipo, né, dessa grande descoberta, né, do Freud, né, é o seguinte, né, o Freud tá andando de... Isso é um excelente exemplo, né, do que é... Não, pois é, tem essa... Desculpa me interromper, mas alguém falou aqui, eu estou insistindo nesse negócio da ciência, né, porque é a insistência do próprio Freud. O que aconteceu depois, né, é que hoje em dia, né, existe todo um movimento por parte de todas as sociedades psicanalíticas que se prezam, que é meio se distanciar dessa parte do discurso dele. E dizer, não, mas isso não é exatamente ciência, né? Ah, o Freud aqui está falando de cura, mas não tem exatamente cura, né, gente? Então, essa parada, né, é um lance assim, isso é um sinal da nossa condescendência para com o pensamento do Freud. É o que eu gostaria de falar, é o que eu gostaria também o que é ciência, isso é discutido. Mas né, o que eu gostaria de jogar aqui, né, é um pouco, né, essa ideia, né, de que que tem esse esforço na obra do Freud, e que esse esforço ele não pode ser desprezado. Eu acho assim, a posição dominante, né, na teoria psicanalítica hoje é o seguinte, gente, é claro que isso não é ciência. Aí pegam o Totem Tabu, por exemplo, que é o Totem Tabu é um livro do Freud, né, em que ele procura, né, dizer que, porra, né, as populações mais primitivas, que têm religiões totêmicas, na verdade antecipa a formação neurótica, não sei o que, tipo, né? Aí os estudantes esclarecidos de psicanálise hoje, né, pegam aquilo e dizem, não, mas isso não é exatamente assim, né, gente? Isso, né, o Freud é um homem do século XIX. Mas o que eu gostaria de... A provocação que eu gostaria de fazer é a seguinte, né, e se a gente levasse isso a sério? Não porque a gente concorda, né, mas porque o Freud queria que a gente levasse a sério. Né? Se a gente levar isso a sério, né, a ambição científica do Freud, se a gente levar isso a sério, aonde isso nos leva? Né? Onde isso, eu vou né, começar a responder porque isso tem a ver com a minha proposta de estudo. Né? Aonde isso nos leva? Isso nos leva a desreprimir a nossa consciência dos elementos mais autoritários da teoria freudiana. Né? E isso não é uma coisa desprezível, isso é uma coisa importante. Né? Quer dizer, o Freud era um homem do século XIX. Isso significa o quê? Que a gente tem que passar a mão na cabeça dele e dizer, olha que bonitinho esse velhinho do século XIX. Ele falou um monte de coisa atroz aqui sobre mulheres, sobre selvagens, mas, tipo, tudo bem. Não, a gente tem que pegar e encarar esses componentes autoritários, esses componentes, né,
que hoje são repugnantes, a gente tem que encarar esses componentes de frente e ver a implicação que esses componentes têm para o resto da teoria, inclusive para o resto da teoria que a gente acha que é muito maneira. Né? Então, isso para mim é uma leitura crítica do Freud, e é isso que eu gostaria de propor. Né? Quer dizer, vamos encarar o Freud seriamente, sem condescendência. O Freud está dizendo que esse negócio é ciência. O que significa isso e que consequências isso tem? Né? O Freud está dizendo que a mulher tem inveja do pênis. O que significa que vamos levar isso a sério? Né? Não que a gente concorde, mas o que isso quer dizer? Ah, não, bota um pano quente aqui para a gente ficar com o Freud. Não, vamos olhar que porra é essa, né? O que é isso? Né? Ah, o Freud diz que descobriu tudo sozinho. E a Ana, ó, e o papel que ela teve? Por que esse papel não, por que esse papel é reprimido? Né? Isso, gente, né, tem consequências teóricas. Né? Eu não estou falando isso para, tipo, vamos malhar o Freud. Freud machista. Era mesmo, não é que isso não é o ponto de chegada. O ponto de chegada não é tipo uma condenação. Freud, então, está condenado no tribunal, ele era machista, provamos. Isso aí, cara, a gente até pode fazer isso, mas o que é fundamental para nós? Né? É perceber o que é, na teoria, que é machista. Né? O que é, na teoria, que é, né, etnocêntrico. Né? O que é, na teoria, que está ligado a um pensamento, né, com elementos autoritários, desse cientificismo autoritário. Né? Esses elementos estão na teoria. Né? E aí é uma discussão complexa, porque envolve uma abordagem metodológica, envolve toda uma discussão, né, de método, de como abordar, envolve entrar em certos detalhes, né, envolve entrar em discussões sobre a técnica psicanalítica, né, sobre o que acontece na sessão. Né? Então, tipo, a gente vai ter que construir isso, né, e não é 7-8, né, tipo, tá aqui, né? Mas eu queria jogar o veneno para a gente ficar atento a isso já desde agora. Né? Então, são 9 horas, né, gente? E eu não fiz tudo que isso é muito comum comigo, assim, gente, desculpa, tá? Mas, assim, geralmente, né, acontece isso, eu, tipo, tenho um plano, vou falar até lá, e aí, tipo, não consigo falar até lá. Então, ao longo da minha história como professor, eu já relaxei com isso, né? E já, a minha abordagem diante de mim mesmo é assim, tipo, pô, se a parada tá rolando e as coisas tá fazendo sentido, então é melhor deixar rolar do que tentar impor um método que vai, tipo, talvez desperdiçar uma energia legal que está rolando ali, né? Mais ou menos a onda é um pouco essa. Então a gente, alguém já está aqui, continua. Como é que vocês estão de horário, gente? Dá para ir mais uns 20 minutos? Dá? Tá. Só um pouquinho, beleza. Tá, já tivemos várias manifestações aqui, então vamos embora. Só mais um pouquinho, assim, né? Vamos lá. Eu estava falando do Freud descobrindo o complexo de Édipo. Vamos voltar a esse ponto. Aí eu comecei essa divagação metodológica aqui, mas vamos voltar ao complexo de Édipo. O Freud descobre o complexo de Édipo, né, segundo ele mesmo, né, em 1897. Ou seja, olha que bizarro esse negócio. Né? Quando eles tratam a Ana O, né, quando eles escrevem sobre a Ana O, eles já mostram, né, que existe um forte componente erótico em relação ao pai dela. Só que isso aí não é a descoberta do complexo de Édipo, valeu? A descoberta do complexo de Édipo é o Freud sozinho no trem 2 anos depois. Maneiro, né? Tipo, aí o que acontece no trem? Ele está observando uma família, né? Ele está pegando um trem de não sei aonde, dentro do trem tem uma família, né? E ele observa, né, um carinho que o garoto da família está recebendo da babá. Né? A babá está fazendo um carinho no garoto em que ele acha que esse carinho está erotizado demais, está meio sexualizado demais. O Freud observa isso, né? Ao mesmo tempo, isso é um ponto muito recorrente, assim, né? Nas biografias e nas histórias do século XIX. Né? Quer dizer, essas babás eram figuras que tinham um papel curioso, assim, na formação sexual dos garotos. É um troço bizarro isso, gente. Assim, como é recorrente isso nessas biografias, né? Desses grandes homens do século XIX e XX. Né? Mas, enfim, ele vê essa babá fazendo esse carinho nesse moleque no trem, né? E ele começa a ter uma viagem, né, lembrando da babá dele, né? Que saudade dos carinhos da minha babá, né? E ele faz uma associação, né? Eu estou sacaneando, ele não fala isso exatamente, né? Ele faz uma associação entre, né, o carinho da babá, né, e a figura materna, né? Ele diz alguma coisa do tipo, né? Esse carinho, né, da babá é um substituto de uma outra coisa, que seria um carinho materno. Como que ele descobre isso? Ele descobre isso pensando na babá dele e na mãe dele, né, segundo ele. Né? Então, né, é bem documentado, né, então, as biografias sempre vão falar disso, né, o quanto que, né, o Freud tinha uma relação muito próxima com a mãe dele. Vamos botar próxima. Né? Tipo, eles tinham uma relação super próxima, gente. Né? Tipo, é isso. Né? A mãe, ele era claramente assim, tipo, o escolhido da mamãe, né? Tem umas paradas bizarras pra caramba, assim, tipo, por exemplo, a irmã dele, né?
ela estava treinando para ser pianista, né? E a mulher gostava pra caramba de piano, assim. Quando ele começa a estudar medicina, e aí ele está estudando em casa, né? Ele faz a mãe dele proibir a irmã de tocar piano em casa, né? E a irmã tem que desistir da carreira dela de pianista. Que legal, né? Porque para não perturbar os estudos dele, né? Então, pois e a mãe dele compra essas ideias. Então a mãe dele tinha essa parada, né? A mãe dele tem um documento, uma carta, alguma coisa em que a mãe dele diz alguma coisa tipo: Freud, você com certeza, meu filho, Sig, né? Ela chamava ele de Sig. Sig, você vai ser um grande homem, eu tenho certeza, né? O caminho, o seu futuro vai ser brilhante. Então ela tinha essa parada de idolatrá-lo, assim, e tal, né? E nessa ocasião do ônibus, do trem, né? O que rola é que ele associa esse carinho sexualizado da babá com um carinho materno, né? Então, e aí, né? Aí ele dá o salto, né? Para a ideia do Édipo, né? Qual é a ideia do Édipo, né, gente? O Édipo é interessante pelo seguinte, né? Quando a gente pensa vulgarmente, assim, na linguagem comum, complexo de Édipo, o que é isso, né? Fulano está apaixonado pela mãe, né? A maneira mais direta de pensar nisso não é exatamente essa, né? É prestar atenção no mito. O que acontece no mito? No mito, né, e na tragédia, né, do Édipo, né? O que acontece na tragédia? Não é exatamente que o Édipo se apaixona pela mãe, não é isso. O Édipo se descobre casado com a mãe. É bem diferente, né? Então, o Édipo se descobrir casado pela mãe é o seguinte, né? Não é que eu estou por aí procurando a minha mãe. Quando eu me envolvo com alguém, né, a carga afetiva, emocional, erótica depositada naquilo ali, né, remete a uma relação anterior que foi a relação com a mãe. Isso é mais exato. A gente está falando em termos bem, né, pincelados, na primeira aula. A gente vai ver isso melhor mais para frente. Mas, né, a jogada aí é essa, assim, tipo, né, eu me descubro casado com a minha mãe, né? Eu descubro que se eu catucar as minhas relações eróticas, o homem hétero, né? Catucar as minhas relações eróticas com as mulheres, eu vou descobrir por trás disso, né, uma relação, né, algo que remonta à minha mãe, né? Isso. Então, essa parada, né, do complexo de Édipo, então, foi descoberta supostamente numa autoanálise, né? E a outra coisa que foi supostamente descoberta numa autoanálise, né, foi o sentido dos sonhos, né? Que é o primeiro grande livro do Freud, né? O primeiro livro assim que bomba, né? Ele não bomba nas primeiras edições, não, né? Mas ele eventualmente bomba, né? Esse livro é A Interpretação dos Sonhos, que é um livro publicado pela primeira vez em 1900, né? Na qual, e nesse livro que o Freud faz é o seguinte: ele pega aquele raciocínio que ele tinha começado a desenvolver em 1895, com a ideia de que os sintomas têm sentido, né? Ele pega essa ideia, então, os sintomas têm sentido. Ele vai dizer, os sonhos têm sentido, né? E aí, né, o que é o lance, né? Lá nos casos histéricos, né, os sentidos têm sintoma, tem que ser complementado da seguinte maneira, né? Os sentidos têm sintoma, mas este sintoma está oculto, né? Então, a histérica ou o histérico tem um sintoma, esse sintoma tem um sentido, mas ela não sabe. Ela tem que ser hipnotizada, né? Então, né, no cerne dessa ideia, né, aparece o primeiro conceito fundamental da psicanálise. Aí sim é o conceito, né, que é o conceito de repressão, né? E os lacanianos vão traduzir como recalque, colocam como recalque, mas agora a nova linguagem, né, da Companhia das Letras, voltar a chamar de repressão, né? Enfim, para mim realmente tanto faz. Eu gosto mais de repressão por algumas razões que depois a gente pode entrar nelas se sobrar tempo em algum dia. Mas né, recalque ou repressão, né, é esse gesto, né, que o próprio psiquismo faz, né, de tornar alguma coisa opaca e incognoscível para ele mesmo, né? Então, o mecanismo psíquico da gente, né, a nossa personalidade psíquica, né, por alguma razão, né, bloqueia a nossa consciência de determinados conteúdos. Então, no caso das histéricas, a primeira ideia que eles têm, né, esse conceito vai ser muito sofisticado ao longo do tempo, né? Lá na frente, o Freud vai começar a falar coisas bem diferentes de repressão e muito mais complexas do que isso. Mas no momento, né, para nós aqui, a ideia aqui, né, a histérica tem um sintoma. Qual é o sintoma? O sintoma é eu, né, não consigo ver. Eu tenho uma deficiência visual aqui, né? Essa deficiência visual, né, se puxar pela minha memória que está apagada, diremos agora, a minha memória reprimida, né, o que aparece é, né, a relação entre essa
entre esse sintoma, né, e uma experiência, né, específica, né, com meu pai. Né? Bom, essa formulação, né, o fato de que a memória aparece, que a memória vem à tona, né, por si mesmo, isso não explica a formação do sintoma. Né? Então, olha, teve esse sintoma, né, eu tenho esse sintoma tem a ver com meu pai, né, e eu tinha me esquecido. Né? Tem um monte de perguntas aí. Por que você esqueceu? Né? Por que você esqueceu é uma, e a segunda é por que você forma um sintoma? Alguém ainda agora tinha dito no chat, usado a expressão formação de compromisso. Né? Eu vou falar detalhadamente depois disso, mas comecei a falar disso agora. O que é o lance? Né? Vejam, se eu tenho uma relação altamente erotizada com meu pai, né? Se por causa dessa relação altamente erotizada, né, as experiências que eu tenho com ele, conflitivas, ficam mega carregadas de afeto, né? Mas ao mesmo tempo eu sou levado a esquecer, né, essas experiências, né? O que o Breuer e o Freud vão se perguntar, lá no escrito de 1895, é o seguinte: não só isso tudo acontece, não só eu esqueço, como algo se dá no processo analítico, né, no processo catártico, que faz com que, ao rememorar e reviver, né, o sintoma desapareça. E é importante inserir um parêntese aí, que é desapareça temporariamente. Tá? Em grande parte desse processo catártico e sugestivo, né, da hipnose, os sintomas retornavam depois de algum tempo. Né? Então, o sintoma desaparece, né, imerso. Né? Então, o que acontece? Eles se perguntam, né? Então, está rolando repressão, né? A memória, primeiro, que é reprimida é a memória, tá? Então, a memória é reprimida, né? Essa memória é altamente carregada e aparece um sintoma. Olha que psiquismo gozado, eles dizem, né? Olha como é a cabeça das pessoas, gente, né? Mais ou menos isso que eles estão dizendo. Tipo, olha que psiquismo gozado. O psiquismo faz um puta esforço para esquecer um troço. Ao mesmo tempo, né, esse troço irrompe para o psiquismo com uma força violentíssima, a ponto da pessoa ficar toda torta, da pessoa ficar com a boca, né, hidrofobia, com a visão turva. Então, o que eles entendem é o seguinte: o psiquismo está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O psiquismo está mostrando uma coisa e está reprimindo uma coisa. Né? Ele reprime em certo sentido e ele mostra em certo sentido. Então, lá na frente, né, a ideia a qual eles vão chegar, né, é que o núcleo, né, dessas experiências, né, o núcleo patológico dessas experiências, né, núcleo esse que não vai aparecer nunca diretamente através da catarse, né, e nem através da rememoração hipnótica, né, o núcleo disso é um núcleo, né, edípico, né, é um núcleo, né, eu agora estou aqui com um ato falho em processo, que eu esqueci a palavra genérica para, né, incestuoso, isso, né? Freud explica. Eu me esqueci da palavra incestuoso na primeira aula, tá, gente? Isso é só para vocês terem isso é a primeira aula. Imagina o que vai acontecer na quinta, na sexta, né? O grau dos atos falhos vai aumentando, assim. Então, vocês têm que tomar cuidado e, né, desviar a atenção um pouco. Mas, enfim, então, incestuoso, né? Então, por trás desses... por trás da formação dos sintomas, né? Então, o sintoma é algo que aparece e algo que é reprimido. Né? Por trás disso tudo tem um núcleo, que é um núcleo incestuoso, né? E esse núcleo incestuoso não vem à tona nunca. Só que o argumento deles é o seguinte, né? Olha, o que tem a ver, né? Eu também já vou terminar. O que tem a ver, né? O que a gente tem que prestar atenção é que se a hipnose remove o sintoma e o efeito hipnótico é sobretudo catártico, o que está em jogo é uma quantidade de energia. Porque o que a hipnose faz, né, quando você rememora e você se emociona, é isso. Elas choravam compulsivamente, né, elas tinham tipo uma espécie de, né, espasmos motores, né, tinha um movimento, né, de físico e emocional de descarregar. Daí a alusão às catarses gregas, do Aristóteles, esse papo todo. Né? Então, tem algo aí que é uma energia afetiva que está bloqueada, né? E ela está bloqueada por quê? Por causa do núcleo incestuoso da neurose, né? Núcleo incestuoso esse que não pode vir à tona nunca.
Então, em resumo, a ideia é essa. Né? Não pode ver tona nunca, por quê? Porque moralmente é inadmissível. Né? Moralmente inadmissível significa o quê? Significa que o indivíduo já, né, tomou para si a tal ponto essa moralidade, né, que ele não precisa de ninguém dizendo para ele, né? Ana, ó, se apaixonar pelo pai, não pode, né, minha filha? Né? Não precisa isso. Né? É um mecanismo que está tão interno nela, né, que ela nem chega perto de se dizer algo, né? Enfim, de ter consciência disso. Né? Ela experimenta uma intensidade afetiva. E ela reexperimenta essa intensidade afetiva jogando esse erotismo para cima do médico. Né? Mas o sentido disso, que é o sentido incestuoso, está barrado, né? Está reprimido, está, né? Recalcado, é invisível. Né? Então, o que acontece quando Freud tem, né, os insights dele sobre os próprios sonhos dele, o que rola é que ele chega a isso e formula isso, né, bem claramente. Né? Olha, os sonhos têm conteúdos, né, proibidos. Esses conteúdos proibidos não aparecem no sonho explicitamente nunca, só que eles aparecem cifrados. Né? Então, né, uma forma de pensar isso é através de esquemas simbólicos mesmo. Né? Então, os analistas, ao longo do tempo, né, compilaram umas... Né, depois se desistiu um pouco disso, né, por razões que a gente vai ver mais na frente. Mas você tinha uma espécie de compilação de símbolos. Né? Então, né, eu me lembro muito do Freud falando da capa. Né? Ele diz, olha, quando o paciente sonha com uma capa, pode crer que aí tem uma transa que não rolou. Né? Ou tem uma transa que não pode rolar, tem uma transa proibida. Né? Por quê? Porque a capa, né, diz respeito a cobrir. O que é cobrir? Cobrir, na linguagem de fazendeiro, né, quando um animal transa com outro, né, o que o animal está fazendo é cobrindo. Né? Então, cobrir, aí vai para toalha de mesa. Então, é isso aí. Né? No sonho, eu estou jogando isso aqui, a gente vai ver os sonhos bem detalhadamente mais na frente. Mas então, né, a ideia era, né, olha, tem componentes eróticos fortíssimos, né, na vida psíquica. Ao mesmo tempo, a vida psíquica, ao mesmo tempo que está habitada por esses componentes eróticos, a vida psíquica está apontada, né, está habitada, né, está determinada por uma moralidade introjetada, uma moralidade que veio de fora, mas que se tornou sua, né, que entra em conflito com esses desejos proibidos, né, mas esses desejos não morrem, eles continuam lá, eles continuam exercendo força, eles são dotados de energia, e essa energia precisa encontrar um caminho. Né? Ainda então, que eu não possa sonhar com aquela transa que eu tanto gostaria, com aquela figura que me lembra da mamãe, para encurtar a história, né? Eu não posso sonhar com isso. Né? Mas eu posso sonhar com uma alusão a isso. Sonhar com uma alusão a isso significa eu preciso sonhar com isso, só que eu não posso. Então, essa energia tem que ir para algum lugar e ela vai para aquele lugar para construir esse sonho que eu posso ter. Né? Então, eu não posso, mas eu arrumo um jeito. Isso aqui é o sonho como formação de compromisso, isso que é o sintoma como formação de compromisso. Eu vou voltar a essa expressão depois. Mas então, só para terminar mesmo, né? Na interpretação dos sonhos, então, né, o Freud chega a essa ideia, né, os sonhos têm um sentido, e por trás do sentido dos sonhos, né, tem desejos proibidos. Né? Através da interpretação, você chega nesses desejos. Né? E, bom, né, olha, quando eu consigo falar sobre os sonhos nesses termos, então eu estou mostrando, né, e aí é que é a grande ambição do Freud, eu estou mostrando que tudo aquilo que eu e o Breuer descobrimos sobre as histéricas se aplica a todo mundo. Então, em todo mundo existe um mecanismo de repressão, existem desejos proibidos, e existe um compromisso que é mais ou menos uma formação de sintoma, só que não é um sintoma no sonho. Fez sentido esse paralelo, gente? A hora de dizer não é agora. Né? Pois é, então, tem esse paralelo. E qual é o barato disso aí? O barato disso aí é o seguinte, é que o Freud está dizendo, galera, todo mundo, a psicanálise se aplica a todo mundo. A psicanálise não se aplica apenas às histéricas e aos histéricos. A psicanálise é aplicável a todo mundo. Então, leiam o meu livro e comprem. Né? É isso. Né? Então, tipo, né, o Freud tem desde sempre essa preocupação de ter uma formulação, né, que era, né, relevante para todo mundo. Era uma teoria geral sobre o psiquismo humano. Né? Não era uma teoria sobre os histéricos. Né? Ele vai pegar os sonhos e vai botar na conta da histeria. Né? Vai usar a mesma estrutura psíquica. Né? Aí a pergunta é essa, né? O que diferencia todo mundo das histéricas. Né? Então, é exatamente isso. Né?
Deixa eu ver se dá para responder isso rapidamente. Né? Pois é, a primeira, eu vou responder da forma mais fácil, que é a primeira ideia deles, né, é que o que, né, isso aí não se sustenta a longo prazo, tá? Mas a primeira ideia deles é que o que diferencia as histéricas do resto, né, é a intensidade. Né? O que é isso? É o seguinte, né? Nas histéricas, né, isso é a primeira resposta que eles vão dar, né, que o Freud vai dar, né? Em 1905 ele já tem essa formulação pronta, na época dos escritos dos ensaios sobre sexualidade. Né? A ideia é mais ou menos o seguinte, olha, as histéricas, né, nas histéricas, o desejo proibido incestuoso é mais forte do que na maioria das pessoas. Né? Na maioria das pessoas, né, o desenvolvimento psíquico e sexual conseguiu pegar essa energia erótica e depositar em outras coisas da vida. Em especial, né, você conseguiu, né, depositar isso fortemente, né, em figuras da sua realidade adulta, vamos dizer assim. Né? As histéricas não. As histéricas estão meio presas. Né? E aí vai aparecer o conceito de fixação neurótica, né? Que é a vida erótica, né, nos neuróticos, né, nas histéricas especialmente, mas em todos os neuróticos, né, a sexualidade, né, está sempre presa nos objetos originais. Né? Então, na mamãe, no papai, na babá, na figura materna, na figura paterna. Né? Então, né, é como se a gente estivesse, né, preso àquilo. Né? O problema dessa explicação, né, e a razão pela qual não se mantém, é que todo mundo tem um grau de fixação. Né? Em todo mundo, né, o parâmetro, né, o parâmetro erótico vai ser esses objetos primordiais. Né? Então aí, né, a conversa fica bem complicada. Né? Ou seja, todo mundo transfere. Né? Eu estava falando de transferência ainda agora, né? Quer dizer, que era aquela capacidade da histérica, né, de depositar uma quantidade enorme de erotismo no médico e, através disso, ser sugestionável a hipnose dele e, no final, ficar sonhando que vai ter um filho dele. Né? O ciclo, né? O esquema do Breuer é esse. Né? Esse gesto de transferência, né? Todo mundo é capaz disso. Né? Não só todo mundo é capaz disso, mas todo mundo realiza isso constantemente. Né? Quem nunca, né, sei lá, né? Não, vou acabar agora. Vou falar a última coisa e aí vou acabar. Né? Quem nunca, né, já se percebeu, né, repetindo com alguém, né, falas ou comportamentos ou, né, ou sentimentos, né, que dizem respeito a outras relações. Né? Aí não vou nem falar de papai e mamãe necessariamente, né, mas, né, aquela sensação de que, pô, mas olha só, eu estou fazendo isso de novo. Né? Eu estou fazendo isso de novo significa o quê? Significa que você está quebrado, né? Ou significa que, né, você está repetindo uma determinada relação. Né? Então, a resposta, não só da psicanálise, mas na análise do caráter haitiana, né, a resposta é, né, não, né, você está repetindo essa relação. Você está buscando esse objeto. Então, todo mundo faz isso. Né? Beleza. Então, olha só, gente, vamos terminar por aqui. Vou abrir para perguntas rapidamente, assim, e aí quem quiser ir saindo, quem quiser ir saindo, vai saindo. Né, mas deixa eu só, antes, né, rapidamente, assim, então, olha só, o que vai acontecer aula que vem? Eu vou dar um panorama da obra, tá? Eu vou falar de obras principais, assim, vou pontuar essas obras, né? Só pontuar mesmo, tá? Vou fazer um esqueminha, assim, para mostrar, inclusive, essa ideia do Freud como um cara que era muito preocupado em, tipo, isso aqui é uma ciência, vou ficar famoso, me levem a sério, essa parada, né? Então, vou fazer esse esqueminho de obras principais, assim, né? Vou falar um pouco de etapas do desenvolvimento teórico e do desenvolvimento técnico, né? Ou seja, da técnica analítica, né? O que se pensa em termos de técnica analítica, mas não vou entrar muito em detalhe disso, não. Né? Esse é um tema que eu gosto muito, mas a gente só vai conseguir falar disso mais para frente. Né? E aí, depois, né, desse resumo dessas obras principais e dessa coisa do desenvolvimento teórico, aí é que eu vou entrar no... não, eu vou falar um pouco isso vai ser maneiro, eu vou falar um pouco da história da sociedade psicanalítica, né? E aí vocês vão ver o quão essas fofocas picantes são importantes para entender a parada, né? E aí sim eu vou entrar, se tudo der certo, na primeira parte, que é os atos falhos. Tá?
que é o que está previsto para ser a aula 2. Beleza, vou abrir para perguntas, então, agora. Assim, Pedro, boa noite. Oi, boa noite. Obrigado pela aula maravilhosa. Tem Valeu. algum texto para a gente já ir lendo e tudo mais, já para a gente ir adiantando as coisas, para não ficar esperando mais 2 semanas e tudo Uma mais? semana, né? A biografia básica, né, as conferências introdutórias, né? Então, o melhor a fazer é ir lendo as conferências introdutórias. Né? Quem já leu as conferências introdutórias, né, releia as conferências introdutórias. Ou então, né, leia leia a Rudinesco, cara. Né? Pega a Rudinesco para ler. Né? Quem já leu as conferências introdutórias e já leu a Rudinesco, aí o melhor é, de repente, falar lá no Classwork, no Classwork, lá na nossa plataforma, né, colocar lá uma pergunta lá no fórum, né, pedindo uma bibliografia específica de um tema, né, porque aí, né, as introduções gerais, né, a Rudinesco e o Peter Gay funcionam como excelentes introduções gerais, né, e o texto básico é as conferências, assim, né. E vocês vão ver, né, que a conferência é um texto que dá para ler na rede, é aquela parada assim, tipo, olha que delícia o Freud falando, ele fala assim de uma forma agradável, né, bem básica, então dá para ir lendo aquilo. O que mais? Mais alguma pergunta? Oi, Pedro, boa noite. Oi, fala, João Vitor. E aí, tudo bem? Obrigado pela aula, foi ótima. Valeu pela presença. Uma pergunta assim mais específica que outro participante também pediu é se você conheceria algum autor que ligasse Freud e Hegel de alguma forma e talvez um pepino para você descascar. O que afinal de contas é a transferência em Freud? Tá. Obrigado. Sobre Freud e Hegel, né, o nome óbvio é Slavoj Žižek, né? Se vocês querem saber o que eu acho do Žižek, vocês me perguntem numa outra ocasião. Né? Mas, enfim, o nome óbvio é esse, né? Eu acho que, assim, se a gente fosse buscar essa aproximação, eu acho que o nosso problema fundamental seria assim, né? Juntar o Hegel com o Freud para quê? Né? Eu vou lançar essa... o João Vitor está rindo, porque ele já entendeu que é uma pergunta um pouco retórica, né? Tipo, você vai fazer o que com isso, né? Porque o que é o lance, né? Agora, bom, eu já comecei, eu vou ter que falar sobre isso, então eu vou ter que me sujar um pouco aqui. Mas olha só, porque o lance é o seguinte, o que eu acho dessas paradas tipo Freud e... Né? O que eu acho disso? Né? Então, a minha opinião, eu sou chato com isso, tá, gente? Então, vocês, assim, se vocês não gostarem da minha opinião, eu vou entender, porque eu sei que é uma opinião chata, né? Mas olha só, o que está acontecendo na psicanálise, na teoria psicanalítica contemporânea? Né? Era o que eu estava te falando outro dia. Né? Você está me perguntando de propósito, né, João Vitor? Porque o João Vitor participa da pesquisa comigo, a gente teve uma reunião e ele perguntou se ele quer que eu me exponha aqui, né, para o pessoal do curso aberto. Tá bom, vou lá. Mordi a isca, né? Tarde demais, olha só. Né? O que está rolando nessa teoria psicanalítica contemporânea? É assim, os caras pegam a teoria psicanalítica, né, como se fosse uma coisa pronta, uma estrutura pronta, né? Então tem o complexo de Édipo, tem a repressão, né? Tem o esquema, a estrutura da neurose, né? Você tem todos esses grandes conceitos da psicanálise, aí você pega esses conceitos, transforma eles em questões lógicas, né? Então, né, se você diz que você deseja isso, na verdade o que você deseja é uma outra coisa, né? Então, se alguém está dizendo que deseja alguma coisa, vamos procurar o desejo oculto, e aí você transforma isso numa máquina, numa metralhadora. Né? Tudo que aparece na sociedade, tudo que aparece no pensamento, tudo que aparece em qualquer lugar, você meio aplica essa estrutura de conhecimento. Né? Isso, às vezes, tem resultados muito maneiros. Né? Assim, eu, pessoalmente, me cansei disso em 99. Porque, tipo, é a mesma parada. Né? Você pega essa estrutura, o que acontece? O que seria uma psicanálise, uma teoria psicanalítica viva? Né? Eu estou sendo um pouco cruel, ou seja, mas é meio de propósito para, tipo, dar uma caotizada, assim. Né? O que seria uma teoria psicanalítica viva? Né? Seria uma teoria psicanalítica que, de alguma forma, né, se deixasse transformar pela realidade. Né? De tal modo, não que você ficasse aplicando
ela como se ela fosse um método. A psicanálise virou um método, cara. E aí você lê tudo. Vamos ler filme, vamos ler a última eleição, vamos ler a última... Cara, não, dá certo, assim, dá certo. Funciona. Por quê? Porque a psicanálise é foda, assim, que é uma teoria foda. Agora, o maneiro mesmo seria, né, se a psicanálise se deixasse afetar por esses objetos. Que é um troço que não acontece, né, ou não acontece primordialmente, né, e acontece muito menos. Né? Eu também não faço, eu não estou dizendo assim, eu estou aqui desde o ponto de vista de alguém que então... Não rola. Estou dizendo assim, isso não acontece, isso é um problema para nós, né, para o nosso mundo e para quem gosta de psicanálise. Né? A gente aplica esse negócio como um método. Né? A psicanálise virou um método. Então, isso é um troço meio estranho. Né? Eu gostaria de ver, né, alguma coisa acontecer que seria, né, a psicanálise ser transformada pelos objetos, né, e não se aplicar em cima deles, mecanicamente. Então, quando a gente fala, né, psicanálise e Hegel, provavelmente o que você vai fazer? Você vai transformar ou o Hegel ou a psicanálise num método para ler o outro. Né? Então, assim, isso pode dar pano para manga, pode ser uma coisa interessantaça, pode ser uma leitura deliciosa. Né? Mas, assim, mas aonde? Aonde a gente quer chegar com isso? Né? Para que fazer isso? Assim, né? Alguém falou de Adorno ainda agora. Né? O Adorno tem uma frase muito boa sobre isso. Né? O Adorno diz assim, olha, o que Hegel tem a dizer, né, hoje, né, eu não sei. O que eu gostaria de saber é o que o mundo tem a dizer sobre Hegel. Né? O que ele quer dizer é o seguinte, né, e aí ele desenvolve essa ideia, ele diz assim, né, eu não sei quantos de vocês são da filosofia, né, eu vou assumir que é uma minoria. Então, né, qual é o lance, assim, o que o Adorno está falando, o Theodor Adorno, né, que o Theodor Adorno é um filósofo, né, da virada do século, né, ele morreu em 60 e pouco, né, ele nasce na virada do século, morreu em 69, né, é um cara da chamada Escola de Frankfurt, né, é um sujeito que dialogou muito com Freud, né, tem 2 livros, ou 3, pelo menos, em que ele dialoga, né, muito proximamente ao Freud, né. E o Hegel é conhecido, né, como sendo o pensador do absoluto, né, o cara que, né, teve essa iniciativa, né, de retratar a realidade social como um todo desde a ótica de uma racionalidade, né, impor uma racionalidade sobre o real, né, é assim que o Hegel é geralmente conhecido. Quando perguntam do Adorno, né, faz uma relação aí entre Hegel e o que o Adorno diz, né, olha, o que eu gostaria de ver, né, não é se o Hegel é aplicável, é se o mundo é aplicável, né, é assim, né, o mundo vive à altura de Hegel, né, então o ponto é um pouco esse, assim, né, é deixar a teoria se permear um pouco pela realidade, em vez de ficar aplicando a teoria como se fosse um método, né. Então, isso é um pouco a minha resposta. Eu não sei se eu meio me esquivei de responder, né? Mas, assim, procura o Zizek, né? O Zizek tem coisa pra caramba sobre isso, né? Sobre a relação de Hegel com Hegel, né? Freud, Marx, né? E o Freud, é óbvio, né? Ele é um lacaniano, né? E isso, né? Hoje em dia, né? A vida intelectual psicanalítica está muito dominada pelos lacanianos, né? Os principais intelectuais que mexem com Freud são lacanianos, né? No Brasil, as sociedades psicanalíticas mais conhecidas e tal, mais, né, maiores, mais organizadas, porque os lacanianos são ótimos nessa organização, assim, são os lacanianos. Né? Então, tipo, o Zizek é um lacaniano. Então, isso é uma visão, uma pegada específica também. Né? Aí tinha a segunda parte da sua pergunta que eu esqueci. Eu tinha perguntado o que, afinal de contas, o que em Freud, ou para Freud, seria a transferência. Transferência. E eu esqueci da pergunta, não é à toa também. Então, vamos lá. Transferência. A gente vai ter uma aula sobre transferência, né? É uma das últimas. Né? Mas vamos lá. O que é transferência, né? Transferência é o fato, a princípio, né, a resposta mais imediata é transferência, é a ideia de que, né, na sessão psicanalítica, né, o analista desempenha um papel que é relativo ao conteúdo inconsciente do paciente, né, conteúdo esse que diz respeito à relação dele com... Né, algumas pessoas vão complementar isso dizendo, né, a relação dele com as ímagos, né, ou com aquele conteúdo inconsciente dele que é mais carregado afetivamente, eroticamente, e que, em última análise, diz respeito às figuras maternas, né, paternas e tal. Né? Então, transferência é o fato que você deposita essa energia... Bom, energia já é uma pegada muito específica. Né? Você deposita o sentido dessas relações, né, em cima do analista. Né? Isso significa, né, que... Né, e a transferência é também a base do trabalho analítico. Né?
trocando em miúdo, assim, sendo muito esquemático, né, para dar uma resposta muito rápida, né, a gente poderia dizer o seguinte, né, você, né, um adulto neurótico, né, que está em análise, né, o que acontece com ele? Né? Ele está esperando que o analista resolva para ele algo, né, resolva para ele uma demanda de afeto que ele não conseguiu resolver lá atrás. Né? Então, muito esquematicamente, vulgarizando quase. É isso. Né? Então, o que o tratamento, o que o trabalho analítico vai fazer? Né? Aí as escolas vão divergir muito na resposta a isso. Né? Uma resposta possível seria, né? Tá bem vulgarizando, né? Você vai aprender que, né, isso aí não tem mais solução, né? Isso já passou, né? Isso é porque você tem escolas de psicanálise, né, que tem uma abordagem muito intelectualista assim, do processo, né? Então, o que o paciente realiza é algo da esfera do aprender, da cognição. Né? Você vai meio interiorizar uma espécie de algo semelhante ao conhecimento, né? Então, né, nessa linha, né, então, o que você vai fazer o analista vai, de alguma forma ou de outra, te mostrar que essa expectativa é impossível, né, não vai se realizar, você não vai resolver mais isso, mas que tudo bem. Né, mas tudo bem. Né, você pode continuar vivendo assim mesmo. Né? Eu tô vulgarizando a parada, né, mas é mais ou menos isso. Mas, sei lá, mas você tem outras abordagens. Né? Já que eu já falei um pouco, né, das minhas inquietudes pessoais, da minha abordagem metodológica, né? Vou lançar um outro elemento, então, da minha abordagem. Né? A figura com quem eu mais simpatizo, desde o ponto de vista técnico e teórico, né, é um cara chamado Sándor Ferenczi, né, ou Ferenczi. Né? Tem gente que fala Ferenczi, tem gente que fala Ferenczi, parece que o mais certo é Ferenczi mesmo. Né? Pro Ferenczi, né, vou escrever. Vou botar no sim. Então, peraí. Bom, por alguma razão não está escrito. Ah, pronto. Escrevi lá. Então, o Ferenczi, né, é um cara... Pois é, para o Ferenczi, o trabalho na transferência, o trabalho não é sobre a transferência, né, o trabalho é na transferência. Então, para o Ferenczi, transferência é alguma coisa, é o seguinte, né, quer dizer, na transferência, o que vai acontecer é que, né, você vai... Vou encurtar também, né? A transferência é uma forma de abrir para o paciente uma possibilidade que ele não teve, né, com o seu... É isso, né? A transferência é uma segunda chance de resolver uma relação, né, com os seus ímagos, né? Com os seus... com o seu material, né, primitivo, inconsciente infantil. É, né? Uma segunda chance. Né? Você vai tentar repetir traumaticamente aquelas relações, né? Você não vai ser capaz de realizar isso, por mais que o analista e você tentem juntos, né? Não vai rolar, é impossível, né? Mas esse processo de tentativa vai abrir uma outra porta para você. Então, né, enquanto usualmente a resposta é algo assim, o que acontece é, né, enquanto na abordagem mais intelectualista, que eu estava falando antes provocativamente, né, o que você vai aprender é a deixar para trás as suas ímagos, as suas relações infantis. Né, numa abordagem ferenciana, o fundamental é a novidade que vai aparecer através da sua teimosia completamente irracional de repetir aquilo. Né? Essa teimosia irracional, ela não é necessariamente algo que tem que ser coibido. Né? Ela é algo que, na verdade, o analista vai até estimular em certo sentido. Né? Então, são abordagens mega diferentes. Assim, né? Uma é a transferência. Né? Às vezes, o Freud, inclusive, fala de transferência como um empecilho para a análise. Né? O que é uma coisa que, dentro de uma perspectiva referenciana, é um absurdo. O Freud diz algumas coisas assim, tipo, né, se o paciente deposita uma expectativa muito forte de ter uma relação maternal com o analista não consegue ensinar a frustração para o paciente. Então, o que o analista vai ter que fazer vai ser remover essa transferência para que, então, o paciente possa aprender a ser frustrado. Né? Isso, do ponto de vista referenciano, não faz sentido nenhum. Né? O Freud fala isso, às vezes, com todas as letras, tá? nos escritos técnicos dele. Né? Nos escassos escritos técnicos. Então, numa perspectiva referenciana, isso não faz sentido. Né? O que vai acontecer é que você vai... você está sempre dentro da transferência, você vai usar a transferência como
a transferência não é um meio para um fim, a transferência é o próprio processo, a própria finalidade, né? Então, a gente vai ter mais material para discutir isso melhor mais na frente. Mas não sei, deu para dar uma semi-respondida, né? Sim, obrigado, Pedro. Ô Pedro, é o Ricardo. Fala, Ricardo. Eu tenho uma dúvida que você disse que no início a Berta ela tem um papel fundamental para a psicanálise. E a minha dúvida é o seguinte, esse papel que ela tem é quando no estudo sobre a histeria, uma paciente relata para o Freud que ela gostaria de falar e para ele se calar e simplesmente ouvi-la. É ela, e se é ela, é nesse contexto que você está falando, quando ele se dá conta, então, que não tem que trazer através de uma catarse, porém como uma forma de escutar a pessoa, associação livre. Essa é a importância que ela teve no papel da psicanálise? Eu estava ensinando alguma coisa nesse sentido, né? Gisele já está aqui me lacanianizando aqui. Vamos lá, Gisele, eu vou falar depois da relação com Lacan. Mas sobre a Ana Orr, né, a Berta Pappenheim. Sim, né? Então, em grande medida, aquilo que eu estava me referindo era isso, sim, né? Era que, né, a Berta Pappenheim, né, ela em vez de fazer, ela não quer fazer anamnese, ela não quer falar assim, essa semana eu me senti muito mal, doutor. A melhor maneira de pensar isso é o seguinte, ela não quer falar com um médico, né? Isso é uma sacada muito maneira, assim, né? Ela não quer dizer para ele, e aí, Berta, como você está essa manhã? Doutor, tô com uma dor no joelho, né? Então, beleza, então eu vou te hipnotizar. Tá bom, doutor, vamos lá, usa o seu método milagroso em mim. Ela meio escapa dessa parada, né? E ela quer falar com ele, estabelecer com ele uma relação na qual ela fala das memórias dela, né? Então, essa ênfase, esse gesto dela, né? A Berta é alguém que insiste na relação, né? E aí, né, a porta está aberta para eles pensarem a transferência, para o Freud pensar a transferência, né? E pensar a transferência como, né, uma forma de trabalho, né, específica que não dizia respeito mais, né, ao paciente ficar lá pacientemente, né, sendo hipnotizado por essa técnica milagrosa que vinha de fora e fazia que então viesse à tona, né, o material dele, né? Então você tem um papel mais ativo do paciente e o que o paciente está querendo é uma relação, né? Isso é sacada, quer dizer, isso é o que a Berta mostra, né? E é isso que o Freud sabe ouvir. Só que o Freud fica com medo disso também, né? A gente vai ver isso. Claro, eu estou sendo sacana, né? Estou sendo provocativo, mas, né, isso é um problema para o Freud também, né? E eles, né? E o Breuer fica apavorado e desiste dela, desiste do paciente, passa para outro, né? E ele nem queria escrever sobre a parada, né? O Freud convence ele. Mas tem um momento no estudo sobre a histeria que o Freud ele relata que quando ele fala assim, escuta, cala-te, deixa-me falar, é o momento que ele fala que ele teve um insight que ali que ele iria mudar o rumo da psicanálise, não foi? Que foi com ela, na verdade. Eu estou em dúvida nisso. Tem alguma coisa nesse sentido, assim. Né? Também não estou me lembrando textualmente, assim. Mas o Freud fala isso, né? Enfim, essa fala da paciente, né? Ou seja, né, ele fala alguma coisa parecida com o seguinte: quem inventou o método foi ela. Inclusive, a palavra, a expressão que eles usam, né? Eles começam a chamar, né, o método catártico de talking cure, né? A cura pela fala, né? Que é a expressão que ela usa. Porque quando ela sai da hipnose, né? Ela diz assim: porra, tô me sentindo tão bem, o que rolou? Aí eles dizem: você falou pra caramba, né? Aí ela: pô, cara, isso é a cura pela fala, eu tô me sentindo ótimo, eu quero mais, né? Até o ponto em que ela começa a falar, né, também fora da hipnose, né? Então, tipo, a cura pela fala, né, o fato de que o fundamental, né, era estabelecer uma relação através do discurso e não através de ondas magnéticas. Valeu, obrigado, Márcio. E aí? Quem quer falar? Olá, não Oi. sei se... Tá me ouvindo? Oi. Bom, já que está aberto, não sei se é uma questão muito complexa, eu sou um pouco leiga no assunto, mas tive alguns conteúdos introdutórios na minha formação. Queria tirar uma dúvida, na verdade, quando você fala sobre... Você falou energia bloqueada
a partir de o núcleo incestuoso da neurose. Estou correta? Ou Sim. você chegou a usar esse termo das energias bloqueadas a partir dessa questão? Uhum. Eu fiquei em dúvida porque isso é uma das formas de energia bloqueada, ou você considera a principal? Ou existem tantas outras, assim? Porque, não sei, fiquei intrigada com essa questão. Enfim. Tá, beleza. Obrigado. Eu espero que tenha ficado, que tenha feito algum sentido. Assim, eu procurei fazer. Você está dizendo, eu sou leigo e tal. Eu procurei fazer uma introdução, assim, mas o curso, né? Os meus cursos geralmente funcionam como uma espécie de espiral, assim. A gente vai meio voltar a esses temas, né? E uma coisa que não ficou muito clara hoje, ela vai ficando clara, né? À medida que a gente vai voltando. Então a gente vai voltar a todos esses temas, tá? Né? Tudo que a gente falou hoje a gente vai voltar, né? Nada vai ficar para trás, assim, né? Nada será esquecido, tudo será rememorado, ao contrário da fala do Milan Kundera. Então, energia, né? Essa questão da energia, da ideia de energia na teoria psicanalítica, né? Ela é complexa por causa do seguinte, né? Em especial, né? O Lacan, ele vai rechaçar isso pra caramba, assim, né? Essa questão da energia para ele vai ser uma coisa, isso é uma metáfora, isso aí não, deixa isso para lá, vamos falar de significado, deixa esse negócio de energia para lá, né? Então, e aí tem uma galera que segue isso, né? Tem figuras que até pensam em energia, mas usam também de uma forma meio pouco técnica, né? Fazem alusão, né? Tem outras figuras para as quais esse problema da energia é absolutamente fundamental, né? Tem figuras que, inclusive, vão sair da psicanálise por causa disso. O Reich é um exemplo. O Reich, tipo, não, cara, tem uma energia, essa energia é uma energia cósmica, tipo, dane-se o Freud. Desculpa, só para te cortar rapidinho, também penso na energia no sentido de emoção reprimida, tá? Também nesse sentido, como você fala, de chorar muito, até na questão catártica mesmo. Só para também... Beleza, sim, pois é. Então, na primeira tópica do Freud, ou seja, no início do desenvolvimento teórico do Freud, né, o que é essa energia em pinceladas bem amplas, assim, né? Qual o lance, né? Como é que eles chegam a isso? Eles chegam a isso da seguinte maneira. Quando você hipnotiza o paciente, né, o que o paciente faz? Né? Se lembra de um troço que dá uma descarga. Né? O que você descreve no paciente é uma descarga. Não tem outra, quer dizer, olhando para o fenômeno, dá a impressão que o que ele está fazendo é soltando uma energia. Justamente como você disse, né, uma energia afetiva, né? Alguma coisa da esfera do afeto, da emoção. Né? Então, é isso. Né? É isso que está sendo descarregado. Então, se está sendo descarregado, aí eles lançam essa hipótese, né, de que existe um mecanismo energético no psiquismo. Né? Essa hipótese, né, o Freud não inventa isso. Né? Você já tem concepções, né, hidráulicas e tipo, mecânicas de formação de ideia. Então, isso é uma história antiga na medicina, na psiquiatria, na psicologia, né? Beleza. Nesse primeiro momento, né, a ideia é essa, a ideia é que tipo, né, tem uma quantidade enorme de energia que está represada, essa energia tem que sair por algum lugar, e ela sai por onde? Né? Ela sai torcendo o braço do paciente. Né? Para você manter o seu braço torcido, né, permanentemente, imagina a quantidade de energia que você não está gastando. Né? E aí vamos falar no sentido calórico, simplesmente. Né? Tem algo ali, né, que tipo, está sendo, você está desempenhando um enorme esforço para ficar com aquele braço paralisado. Né? Então, a primeira ideia deles é essa. Olha, da onde vem a força psíquica para isso se manter? Né? Pois é, tem uma energia no psiquismo. Eles lançam essa. Né? Quando isso começa a tomar mais forma, né, na primeira tópica do Freud, né, na primeira teoria das pulsões, dos instintos, né, essa energia vai ser uma energia sexual. Né? Energia sexual significa, né, algo do âmbito do erótico, né, que é muito maior do que a mera genitalidade, mas na qual a genitalidade tem um papel fundamental e fortíssimo. Tá? Né? Mas, enfim, é isso. É uma espécie de energia sexual. Então, o que acontece? Né? O que você faz aí, né, o mecanicismo... Você lembra que eu estava falando do fisiologismo, né, daquela concepção fisiológica darwinista, do funcionalismo, lá no início? Aí isso entra pela porta dos fundos na parada. Porque, né, eles começam a falar de energia e o que eles começam a dizer é o seguinte, cara,
Se existe uma energia bloqueada, e essa energia tem uma patologia dela, né, que é o sintoma, então essa energia tem uma função não patológica também. Tem que descobrir. Assim como um órgão tem um comportamento patológico e tem um comportamento não patológico, tem que descobrir qual é o comportamento não patológico dessa energia. Então, essa energia é energia sexual. Então, o escoamento natural seria, né, vamos dizer assim, por enquanto, num sentido bem amplo, assim, né, seria ter vivências sexuais. Né? Então, isso seria o sentido natural dessa energia. Né? Promover essas vivências. Depois, o Freud vai falar de objeto e finalidade da pulsão. Né? A pulsão é o lugar dessa energia. Né? Pulsão é um instinto sexual, né? É o lugar dessa energia. Né? Essa energia pressiona para descarga através de uma função e com um objeto. Então, né, a pulsão sexual pressiona para a descarga sexual, especialmente, né, no coito genital, né, com um objeto que é um objeto, né, que é a genitália, né, correspondente àquela que você tem, né, no coito, né, heterossexual típico, né, como a espécie foi feita para desempenhar, né, segundo o discurso dessa galera. Né. Então, é isso, a energia sexual serve para você transar. Se você não está transando, né, essa energia tem que ir para algum outro lugar. Né. Aí o que acontece? Né? A sexualidade é uma coisa muito, né, específica, né? A gente está falando de transar. Né? O que acontece é que, né, num linguajar que às vezes é difícil de decifrar, tá, no Freud, um cara que gostou muito de tentar decifrar isso foi o Ferenczi. Tá? Né? Em volta dessa energia sexual, tu vai ter uma espécie de constelação afetiva. Né? Então você vai ter afetos carregados. Você vai ter, tipo, uma raiva carregada, uma culpa carregada. Você vai ter uma multiplicidade de afetos que meio se utilizam dessa energia sexual por conta da relação que tem com o objeto sexual. Né? Então, aquele que você ama. O objeto sexual é aquele que você ama, aquela que você ama. Né? Então, né, a afetividade se constrói meio... A multiplicidade dos afetos se constrói meio sugando essa energia, elementos dessa energia. Faz sentido? Respondi mais ou menos? Mas, assim, só a questão do núcleo incestuoso, que é então que você quer dizer que naquele período, qual é mais essa relação mesmo que eu queria saber especificamente? É a terceira vez que eu esqueço o núcleo incestuoso. Sim, eu queria sacanear isso, mas eu achei que não cabia. Na primeira aula eu estou sendo sacaneado. Vai ter que levar para análise. Pois é, tem que levar isso. Eu levo toda semana, Mariana. Isso aí é toda semana, já está 20 anos, né? Mas vamos lá. Não, pois é, por que o núcleo incestuoso é importante? Porque o núcleo incestuoso é um núcleo mais reprimido. Né? Porque o que acontece? No desenvolvimento, o que aconteceu? Né? Depois eles começam a montar, né, um esquema do desenvolvimento sexual à medida que a pessoa vai envelhecendo mesmo. Então, desde bebê até a maturidade. Eles vão montando esse esquema. E aí tem um momento do esquema, né, que é a chamada fase da latência. O que acontece? Né? Quando a criança, então, tem uma relação fortíssima, né, erótica fortíssima com os pais, especialmente com a figura materna. Vamos colocar a mãe aqui para simplificar. Né? Então, a criança tem uma relação erótica fortíssima. Erótica no sentido amplo, né? Porque a mãe cuida, alimenta, dá calor, dá carinho, dá colo, né? Interpreta os desejos. Então, uma carga ali, uma energia rolando ali, tipo, né? Uma enxurrada de energia rolando ali. Né? Aí tem um momento que a criança começa a ficar consciente de que, né, tem algo rolando na genitália dela. Né? Isso aí, né, numa criança de, sei lá, né, 5 anos, 6 anos, às vezes antes, às vezes com 3, né, tu vai ter aquela criança que, tipo, não tira o dedinho dali, assim, fica o tempo inteiro ali, né? Alguém tem que dizer, para de fazer isso, meu filho, para de fazer isso, tá mexendo demais, não sei o que lá, quer dizer, ou uma variação disso, né, ou que não fica mexendo o tempo inteiro, mas que, né, tem uma preocupação com aquilo, enfim, ou fica mexendo mesmo, né? Então, tem curiosidade com a genitália do outro. Então, é alguma coisa que diz respeito a um desenvolvimento fisiológico mesmo, né? Mas que tem um sentido, né, psíquico, que cara, tem alguma parada muito maneira rolando aqui nessa região. Né? Naturalmente, quem vai me satisfazer aqui é a mamãe também. Né? Então aí, né, tu vai ter, na discussão sobre o desenvolvimento erótico, né, no desenvolvimento mesmo ao longo do tempo, assim, no crescimento, né, das pessoas, do desenvolvimento erótico, tu vai ter essa expectativa, né, de que o prazer erótico vai ser assunto, né, para você tratar com seus pais.
né? O que acontece na nossa sociedade, assim, né? Esse é o assunto mais proibido de todos, assim. Criança é inocente, criança não tem sexualidade, criança, não, isso aí é uma coisa que metem na cabeça da criança. É claro que a criança não tem sexualidade genital como um adulto tem, é óbvio que não, mas tem algo rolando ali, né? E que o que acontece normalmente é um silêncio total, né? A experiência, o que os analistas dizem, né, é que a experiência mais recorrente é de uma criança que acha que é a única pessoa sexuada na família, né? E isso você tem 5 anos de idade, né? Então imagina a barra que é aguentar esse negócio, né? Você não aguenta e o que você faz? Você entra na chamada fase de latência. A fase de latência é aquela fase em que, né, os meninos brigam com as meninas e as meninas brigam com os meninos, né? Elas odeiam, né? E aí falando do desenvolvimento, né, heterossexual, né? Mas é isso, né? Pois é, a criança se acha perversa, né? Então vai ser esse momento, né, em que, né, a criança, não, aqui tipo, não quero saber, sai daqui, né? E ela se sexualiza mesmo, né? Ela para de mexer, ela aprende que ela não pode ficar mexendo, ela aprende que ela tem que usar roupa, né? Ela para de sentir prazer ao fazer cocô e xixi, porque isso é uma parada muito importante da nossa infância, né? Então essa parada some da vida, né? E a gente só vai retomar isso, né, numa fase extremamente traumática, violenta, que é, né, na adolescência, né? É uma fase que ninguém passa incólume, né, sem ficar todo ferrado da cabeça, né? Então, então, o que está no cerne desse desenvolvimento aí? É justamente o desejo incestuoso que é irrealizável. Então, dependendo como você faz essa transição, né, você vai ficar mais ou menos fixado naquela expectativa infantil de que quem tinha que satisfazer essa parada era tua mãe e teu pai, né? Então, e todo mundo ficou com isso em algum grau, né, na teoria psicanalítica em geral, né? Todo mundo ficou com isso em algum grau, mas esse desejo é o desejo mais irrealizável de todos. Por isso é que esse desejo é fundamental para pensar as neuroses. Porque é esse desejo que é o mais reprimido de todos, né? Então, é essa energia que vai ser usada para formar os sintomas. Entendeu por que a centralidade do componente incestuoso? Sim. Tá. Muito obrigada. Valeu. De nada, que bom que ficou claro. Pois é, né? É isso que a Gisele está falando aqui, né? Então, isso aí tem toda uma, né, tem uma importância fundamental, assim, né, na pedagogia, né? Então, não pode se masturbar, não pode mexer nisso, não pode falar sobre isso. Você não tem sexualidade, os pais não transam, né? Ninguém ali, né? Da onde veio as crianças? Foi a cegonha, foi o vizinho que deixou, sei lá, né? Tipo, então, né, uma descrição, né, técnica, né, da parada, imagina, né? Enfim, isso não acontece, né? Então a criança reprime essa parada e ela vive isso como se fosse um troço apagado, né? É isso. Gente, então, são 10 horas, aí eu acho que agora tá bom, assim, né? A gente... Não? Beleza. Não, então, bom, espero que tenha ficado mais ou menos claro, né? E aí, vamos semana que vem, é isso, né? Sempre em espiral, a gente vai voltar a esses temas. Vocês podem se comunicar comigo, né, aqui através da plataforma. Se vocês fuçarem lá, vocês vão ver lá que tem um fórum, né? Dá para colocar perguntas, né? Dá para fazer comentários, então a gente pode usar isso para se comunicar. Eu acho que vocês podem falar comigo por e-mail também, então podem usar o e-mail para isso, tá? Então, bom, agradeço aí a atenção de vocês, especialmente a quem ficou de carita aí, para eu poder travar uma relação aqui, para a aula fluir melhor. E aí, pois é, bom, obrigado. Então, obrigado aí também pela oportunidade de parar de ver notícia ruim, né? Porque é o que tem para fazer, ou dar aula ou ver notícia ruim. Então, valeu, gente. Um beijão, um abraço, até semana que vem.